Lápis de Português, página 93 a 98. Vamos iniciar a nossa aula. Pegue seu lápis, sua borracha e preste bastante atenção. Se for necessário, pause o vídeo quantas vezes for necessário para poder aprender. Vamos lá? Primeira página, a 93. Nós vamos revisar um conteúdo que já foi estudado, que é adjetivo e locuções adjetivas. Mas para abrir o campo do conhecimento, precisamos revisar novamente. Então, vamos lá. Vamos recordar os adjetivos e as locuções adjetivas. Para descrever o elefante, os autores dos textos precisaram empregar adjetivos e locuções adjetivas. Adjetivos e locuções adjetivas são palavras ou expressões usadas para caracterizar os nomes, isto é, os substantivos. Como assim, o elefante? Elefante é um substantivo, certo? E ele utilizou várias coisas várias características para poder falar do elefante, tá certo? Quando ele disse que ele tinha uma memória boa, entendeu? Ele usou, cara, memória. O adjetivo foi memória? Não. Memória não foi. Ele disse que ele tinha memória o quê? Boa. Então, a qualidade foi boa. Tá certo? Então, escreva a gente vai só para revisar, antes da gente fazer essa atividade, a gente vai revisar só o que é adjetivo e locução adjetiva. Olha aí, ó. Adjetivo é uma palavra que caracteriza e é algo ou que seja atribuído uma qualidade. Como assim, Pro? Olha só, para ficar mais fácil. O hambúrguer, né? Ele disse que o hambúrguer era o quê? Saboroso. O hambúrguer é o substantivo. Saboroso foi a qualidade, o adjetivo dado a ele. Outro exemplo, o carro. O carro, né? Ele deu aqui ao carro, porém, ele deu o adjetivo ao carro. Ele disse que o carro, ele era o quê? Veloz. Certo? O sapo. O sapo. Ele deu um adjetivo ao sapo. Ele disse que o sapo, ele era o quê? Esverdeado. Tá certo? Então, adjetivo é quando a gente tá dando uma qualidade a ele. O lápis é amarelo. Pega esse lápis amarelo, qual foi a qualidade que eu dei ao lápis? Amarelo, né? Pegue essa panela pequena, qual foi a qualidade que eu dei à panela? Pequena. Então, isso é adjetivo. Mas vamos lá, seguindo. Os adjetivos, e ele também pode ser encontrado de outra forma como adjetivo pátrio, que ele vai explicar aí que o adjetivo pátrio se refere à nacionalidade ou à origem das pessoas ou objetos. Vamos lá para um exemplo. Mariana nasceu na Itália. Então, ela é italiana. Então, o adjetivo pátrio, nesse momento, se refere a italiano, o lugar onde ela nasceu. O brinquedo é japonês. Então, o brinquedo é o substantivo. Japonês é o adjetivo pátrio. Tá certo? Não esqueça, os adjetivos pátrios são sempre escritos com letra minúscula. Tá certo? Italiana, japonês, brasileiro, tá? Já a locução adjetiva é a expressão formada por duas ou mais palavras, mas que exerce a função de um adjetivo. Exemplo, ave da noite, quer dizer ave noturna, né? Amor de pai, amor paterno. Amor de mãe, amor fraterno. Tá certo? Então, só isso que a própria queria relembrar vocês para que vocês não esquecessem. Mas vamos à atividade. Vamos à atividade. Pronto, aí está a atividade. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vocês vão voltar ao texto, fazer uma releitura e observar qual foi a qualidade que foi dada à memória do elefante e vai escrever aqui. Depois você vai ver qual foi a qualidade que foi dada às orelhas do elefante e escreve aqui. As presas, aí olha lá e escreve aqui, certo? A tromba, olha lá e escreve aqui. Você vai precisar voltar lá naqueles textozinhos, naqueles verbetezinhos pequenininhos que os autores falaram, uma qualidade para cada palavra, para cada substantivo desse daí, tá certo? Há também outras formas de indicar características daquilo que nós nos referimos, são os graus das palavras. Então, nós também vamos aprender
graus da palavra, coisa que vocês também já sabem, já conhecem. Então, vamos lá. Olha aí, o grau das palavras. Atividade oral e escrita. A gente precisa conversar para poder entender. Eu gostaria de dizer a vocês que em alguns momentos vai aparecer, troque ideia com seu colega, né? Porque esses livros, quando foram feitos, editados, era no tempo normal, tá bom? Então, vamos lá. Vamos estudar o grau da palavra largato. Letrinha A, ele diz assim: como poderia alterar a palavra largato para a expressão de ideia que se trata de um largato muito grande? Como é que poderia ficar quando a gente vê um largato grande? A gente tem que largar. É no aumentativo, a gente aumenta. B, e se fosse um largato muito pequeno? A gente ia dizer que ele era um quê? Um largato no diminutivo, tá vendo? São palavras que vocês já conhecem. Aumentativo, grande. Diminutivo, pequeno. Olha só, vamos passar só para vocês entenderem melhor. Todas essas palavrinhas que estão aí, elas estão normal, que a gente chama normal, que elas não tem nenhuma alteração aqui, tá bom? Agora, quando ela está no diminutivo, ó, ela apresenta, ó, porta. Qual é o diminutivo de porta? Portinha. Qual é o aumentativo de porta? Portão. Homem. Qual é o diminutivo de homem? Homenzinho. Qual é o aumentativo de homem? Homenzarrão. Então, vocês podem ler todas essas palavrinhas para que vocês fiquem bem, né, firme e craques no aumentativo e no diminutivo, tá certo? Mas vamos à atividade. Olha só aí, ó. Essas variações da forma normal das palavras indicam os graus aumentativo ou diminutivo, que aponta a variação de tamanho das coisas. Assim, há 3 formas de indicar o tamanho. Vamos observar. Tá aí o que a Pro acabou de mostrar lá naquele quadro, né? Que tem a palavra normal e também tem a palavra aqui, ela aparece largato e ela aparece normal. Já aqui, ele diz largatinho, porque ele está no diminutivo, e largatão, porque ele está no aumentativo. Se vocês prestarem atenção, toda vez que uma palavra ela está no diminutivo, vai aparecer inha, né? Sempre assim. Agora, se a palavra está no aumentativo, a variação vai ter mais. Una, certo? Horror. Então, vai ter várias, tá certo? Vai ter várias. Se a prova vai escrever para o vídeo não ficar longo. Então, vocês vão agora escrever no quadro abaixo o diminutivo e o aumentativo das palavras. Então, do diminutivo, de elefante, é coisa pequena. O aumentativo, grande. Depois de rato, diminutivo e aumentativo. De orelha, diminutivo e aumentativo, tá certo? Vamos fazer agora a leitura de um textozinho aí. E o que a prova vai querer que vocês fiquem atentos? Vocês vão ficar atentos, meus amores, ao aumentativo e o diminutivo que vão aparecer nessa historinha, tá certo? Julieta, criançona, gracinha de mamãe. Com quem você está falando com essa voz tão fininha, Janaína? Com a minha coelhinha, Bilu Bilu. Ela não é fofa? Linda! Dá um cheirinho nela, Juju. Faz cosquinhas. Opa, lá vem a Shirley. Vamos para outra página. Ô, Jana, você já está bem grandinha para essas coisas. Coisas? Que coisas? Bonequinhos de pelúcia, amor. Mas, qual é a parada, meninas? É que eu estava explicando para a Janaína que tem idade para tudo. A fase das pelúcias já passou. Apoiada, companheira. Vira outra página. Oi, mami. Chegou na hora. Quer assistir um filme comigo? Agora não, mamusca. Vou para o meu quarto e não estou para ninguém. Para ninguém, tá bom? Criançona.
Gracinha de mamãe. Vocês estão vendo que apareceu várias palavrinhas no diminutivo, no aumentativo, nessa historinha aí, tá certo? Então, vamos lá. O que provoca humor nessa história? O que está provocando o humor? Qual foi o humor da história? Porque quem estava falando no começo, né, que era criança, né, que ela até gostou, mas na frente da colega, ela disse que ela já estava dizendo que, não é, para Jana, que boneca é coisa de criança, né? Mas quando ela chegou em casa, ela foi brincar de boneca, né? Interessante isso que ela falou para a colega uma coisa e fez outra. Aí vocês escrevem aí. B. Escreva o número correspondente ao que indica os diminutivos na fala. Então, 1. Tamanho ou intensidade de algo. Carinho, ternura. 3. Crítica ou ironia. Tamanho de intensidade, se é algo grandão, se é algo pequeno. O que foi tratado com carinho e ternura, certo? E o que foi uma crítica, que a pessoa fez uma crítica, porém com ironia, né? Tipo assim, tirando brincadeira. Ó, gracinha de mãe. Quando ela disse gracinha de mãe, vocês acham que o quê? Que gracinha de mãe era o quê? Era o tamanho ou intensidade de algo? Era carinho? Era ternura? Ou era uma crítica? Quando ela disse gracinha de mãe, ela estava falando com um bichinho. Então, ela estava tratando ele com o quê? Tá certo? Você vai botar o número. No quadrinho de baixo diz assim: cominha coelhinha bulula. E aí? Qual é? Ele tá quando ela diz cominha coelhinha bulula. E aí? Essa bulula é o quê? Ela está tratando de quê? De tamanho da minha coelhinha. Lembra aí, gracinha, ó, coelhinha. Essa coelhinha aí, ela estava falando do tamanho ou intensidade de algo, de ternura e carinho ou uma crítica. Pode ter pode sim, dois significados aí também, tá bom? Dá um cheirinho nela. Olha só. Quando ela disse dá um cheirinho nela, ela está tratando de quê? Nesse momento, dá um cheirinho nela é uma coisa o quê? Que tem tamanho, intensidade, é carinho e ternura ou é uma crítica irônica e uma ironia? O último, você já está bem grandinha para essas coisas. E nesse momento, quando ela fala isso, você já está bem grandinha para essas coisas. Esse grandinho aí que ela falou, é do tamanho de intensidade de algo? Foi uma coisa com carinho ou foi uma crítica que ela fez? Tá certo? C. Releia o último quadrinho da história, Criançona. Então, você vai voltar lá no último quadrinho, onde ela fala criançona. Em que grau está a palavra criançona? No aumentativo ou no diminutivo? Você vai escrever o nome. Marque as alternativas que podem indicar a intenção da mãe ao falar de Juliette. Quando a mãe falou criançona, era carinho, era desprezo, era ternura ou era crítica? Tá certo? Pode ter mais de um quadrinho aí, tá certo? Vamos para outra. 4. Shirley usa outra linguagem quando chega para falar com Juliette e Janaína. Relê a resposta. Que linguagem é essa? Vamos lá. Aí você vai precisar voltar ao quadrinho. Quando ela chega a Shirley, né? Shirley usa outra linguagem quando chega para falar com Juliette e Janaína. Releia. Que linguagem é essa? Qual foi a linguagem que ela usou para falar com ela? Hein? Qual é a parada, menina? Isso aí, essa forma que ela usou o quê? Qual é a parada, menina? Quando a gente diz assim, qual é a parada, a pessoa está usando o quê? Que tipo de linguagem é esse? Tá certo? A outra pergunta. O que o uso dessa linguagem pode revelar sobre Shirley nessa história? O que vocês acham que pode revelar? Que ela usou essa linguagem que foi dita? Né? Você vai pensar e vai ver.
Aí no 5, o que você achou da atitude de Juliette na história? Aí uma questão sua. Eu achei que ela não deveria ter feito isso. Você vai falar o que você acha, o seu ponto de vista, tá certo? Algumas palavras podem variar para indicar os graus do aumentativo ou do diminutivo em relação ao seu tamanho normal. Também pode variar para a expressão uma linguagem mais afetiva. O sentido das palavras depende da intenção de quem fala e do contexto, tá bom? Então, a Pro está esperando as fotos, faça com atenção. Se precisar pausar o vídeo, pause para poder escutar de novo, ok?